E aí, gente, nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma notícia da Nature. Nem tem PDF isso daqui. É só uma notícia aqui que fala. Muitos pesquisadores, né, dizem que eles irão compartilhar os dados, mas não fazem, né, não compartilham. A gente vai falar um pouco do problema disso, né? É, e tem essa questão da falta de consentimento e éticas na questão do compartilhamento de dados, né? E isso daqui é relacionado a artigos acadêmicos, né? Então, na ciência da computação, a gente tem também um site chamado Papers with Code, que é um site que unicamente você pode achar, né, o artigos que estejam com código junto, dados, enfim. Uma empresa, por exemplo, que faz muito isso é a DeepMind. Na pesquisa dela, eu vejo muitos artigos que têm tanto o GitHub do projeto quanto a forma de reproduzir o projeto. A DeepMind é muito focada em reprodução dos artigos, né, para que outras pessoas trabalhem com seus dados. Só que não é assim em todas as áreas, né, principalmente na área biomédica. Eles vão dizer que na maioria da parte pesquisadores da área de medicina, biomedicina e saúde, declaram que eles realmente querem, assim, eles querem compartilhar os dados, mas não fazem na hora. Quando você pede os dados, eles não compartilham. No artigo tá lá que os dados, tipo, você tem que pedir pra eles, né, por request, mas você pede por e-mail e eles não dão. Eles fizeram uma pesquisa, né, nesse caso com a Universidade Católica da Croácia, em Zagreb, que analisou 3.500 mais ou menos artigos relacionados à área biomédica de 282 jornais e relacionados à Nature também, então os jornais aqui tryhard. E o time viu que 381 artigos com link, que tinham link para dados, né, e outros 1.792 que os pesquisadores disseram que não tinham os dados no artigo online, né, mas eles dariam os dados que eles usaram como base, né, que pode estar em formato CSV, no Excel, formato RAW também, que é muito usado para você fazer coisa estatística. Só que o problema é que de todos os 1.792, 90% dos autores parece que ou declinaram, né, não aceitaram ou não responderam a esse pedido. Somente de 14% ou 254 apenas que foram contatados, desses 254 que responderam, né, só 6,7%, 120 autores na prática, né, deram os dados de uma forma usual. Então, 120 pesquisadores realmente, autores, né, não são indivíduos, grupos de autores deram os dados, né, laboratórios e tal. O problema é que a grande maioria, eles falam que 90% não tava nem aí. E aqui estão os dados de uma forma mais simples. Então, 1.800 manuscritos e manuscritos que diriam que não tinham os dados, o código ou os dados nele, né? Então, alguns tem, mas é muito pouco, né, sinceramente. Você vai lutar para achar um que tenha o código ou do tipo. Por isso o site Papers with Code é tão importante. Autores que não responderam, né, ou simplesmente não estavam nem aí, foram 1.670, então 90%, e 120 somente deram dados que dava para usar. Então isso mostra que, por mais que as pessoas dizem que vão dar os dados, eles não querem. E qual que é na minha visão, qual que é o principal motivo? Porque às vezes se você faz a sua tese, principalmente na área biomédica, porque eles estão criticando aqui a área biomédica, outras áreas, talvez isso não seja tão necessário. É que a área biomédica é muito dependente dos dados, né? Se você não tem os dados de uma forma correta, você não tem resultados bons, né? Então eles dependem muito de estatística e para afirmar os resultados, né? Na parte de física, de teórica, de repente, computação, nem sempre é necessário que você dê o código ou do tipo, embora é bom.
Mas normalmente tem essa questão de que na área biomédica é pior do que nas outras áreas, né? Então, nesse caso, os autores não estavam nem aí para dar os dados, né? E o problema é que a tese não fica replicável e você, obviamente, não pode afirmar se o que aqueles pesquisadores fizeram, né? A pesquisa que eles fizeram é boa ou não. Você não consegue reproduzir o artigo, então ele vira inútil, né? E aqui isso mostra que talvez pesquisadores tenham medo de compartilhar os dados, porque de repente isso mostra que eles estavam errados. De repente o artigo deles seja retirado no jornal ou coisa do tipo. O problema é que mesmo durante o Covid, né, que pensaram que esse negócio ia parar, né, que as pessoas iam dar mais os dados para que a pesquisa nessa área, principalmente para no Covid, crescesse, ainda assim, muitos dos artigos que teve uma avalanche de artigos não vinham com dados, né, e esse é um problema muito difícil de resolver, porque o medo aqui é que os pesquisadores têm da tese deles ser invalidada. Então, essa questão que esse medo faz as pessoas não quererem compartilhar os dados, porque eles têm os dados, se eles fizeram pesquisa e a pesquisa é correta, foi feita honestamente, então eles têm os dados, porque eles não colocam no GitHub, não é difícil. Não é falta de dinheiro ou de conhecimento, é falta de realmente de ter uma cultura de realmente compartilhar as coisas que você faz, né? Talvez um grupo ou outro não tenha muita familiaridade com GitHub ou coisas do tipo, mas mesmo depois de você dar um e-mail eles não te darem os dados, significa que talvez a tese deles não sejam tão boas quanto parece, né? Então esse é o problema, né? De você não conseguir saber se a tese ela é decente ou não, porque você não consegue reproduzir. E por que você não consegue reproduzir? Porque você não tem os dados, você não tem o código, você não tem nada. De repente só tem equações que na prática não é a mesma coisa, que você dá os dados e todos os parâmetros que você usou na sua estatística. Então por isso tem que acabar, né? Principalmente na área aqui o foco na área de biomedicina, né? Na área da saúde, que é uma área tão intensa, né? E que erros podem custar. Pode até dizer que alguns erros podem até dar vidas, né? Porque de repente um determinado medicamento é aprovado, quando na verdade, se mais experimentos fossem feitos com os dados open source, né? Poderia ver que aquele medicamento não é um lixo. Então tem essa questão de que esse ecossistema de não deixar os dados open source cria um ambiente que você não consegue reproduzir nada. Cria-se a crise de reproduzibilidade que temos na área, principalmente biomédica, que as pessoas não conseguem reproduzir o paper dos outros e no fim a gente não consegue saber se alguém está certo ou não. Se a gente não consegue reproduzir, como que a gente pode falar que está certo? Vou dar um exemplo de computação quântica, por exemplo. Por que o experimento de Bell que a gente viu no canal deu certo, né? E porque provava que Einstein estava errado e que Bohr estava certo com relação a teoria quântica ser completa. Por causa que o experimento, né, que foi feito por Wheeler, se não me engano, e que foi reproduzido ao longo dos anos até hoje, centenas de vezes, em centenas de artigos, mostra que a teoria quântica, ela está completa, embora no sentido de completa, no sentido de que funciona o suficiente pra gente falar que a gente sabe pelo menos que funciona. Como eu já fiz um vídeo no canal sobre isso. Então, o problema no geral é que quando você não tem como reproduzir, como eu citei o exemplo de uma pesquisa que durou aí mais de 650 anos provando que a física quântica está de certa forma completa, entre aspas, porque tem muito para saber ainda, mas no sentido de que o paper do Einstein-Podolsky-Rosen estava errado, que a invalidação da proposta de Einstein-Podolsky-Rosen foi feita por
diversos experimentos, muitos experimentos ao longo dos anos. Então, não foi tipo alguém falando filosoficamente, foi experimentos que são feitos até hoje e podem ser feitos. Que foi proposto por John Bell primeiro, no artigo nesse tema, né? E depois foi feito por outros o experimento na prática. Então, essa questão de você não conseguir reproduzir dados na área biomédica é uma problemática porque pode fazer uma multidão de artigos ser inútil. Então era isso, até o próximo vídeo.